Então convido a todos nesse momento para relaxar o corpo físico, fechar os olhos, mergulhar dentro de nós mesmos, buscando a nossa essência espiritual como filhos do Deus Amor, que buscam nesse momento a companhia amorosa dos representantes do Pai, trabalhadores da Seara de Jesus, o nosso Mestre, a quem nos dirigimos nesse momento, pedindo boa companhia espiritual e que este Mestre nos auxilie a dilatar a nossa consciência para que os conceitos hoje aqui veiculados possam nos alimentar espiritualmente, permitindo que encaremos a nossa semana com serenidade, com destemor e com a presença luminosa do amor em nossos corações. Graças a Deus. No capítulo 1, na obra A Gênese, que faz parte das obras básicas da doutrina dos Espíritos, nós vamos ler, de autoria de Kardec, um determinado trecho na parte deste livro, A Gênese, que fala a respeito da origem do bem e do mal. São palavras textuais. Se o homem fosse criado perfeito, fatalmente seria levado para o bem. E aí nós iríamos achar isso maravilhoso, né? Já nasceríamos perfeitos, não ia ter nenhum tipo de sofrimento, angústia, decisão, escolha, era só seguir sempre em frente à busca da luz. Mas não é essa a forma como o Pai planejou a nossa construção. Então, retomando o texto, o Kardec comenta: Deus quis que ele, nós, os homens, fosse submetido à lei do progresso. E esta lei do progresso é uma das muitas leis naturais que vamos encontrar muito bem descritas no Livro dos Espíritos e que para os nossos cursos doutrinários aqui da casa é o conteúdo do segundo ano básico, as leis naturais. Esta lei do progresso, o Kardec retoma, e que esse progresso contido na lei do progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que ele, nós, os homens, tenha o mérito da mesma maneira que a responsabilidade do mal que é praticado por sua vontade. Então vejamos que interessante. O Pai nos cria simples para percorrermos uma estrada que não tem fim em busca de autoiluminação, de conhecimento, de conquista de virtude. E nós conquistamos esses valores através do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa ação, da nossa participação. Isto é o que diz a lei do progresso. Assim, nós seremos responsáveis por aquilo que estivermos vivendo, de bom e de mal. Então não temos como acusar a má estrela, a má sorte pelas coisas que nos acontecem, mas por outro lado também podemos afirmar que tudo aquilo que somos e estamos hoje é fruto do nosso empenho, do nosso esforço. Ainda ontem, aqui nesta mesma casa, num horário diurno,
como são as preleções do domingo, eu comentava a respeito do nosso primeiro salário. Quem não se lembra, né, do primeiro salário? Que conquista, que peso tinha aquele linguadinho salário, mas com que alegria nós o recebíamos e que valor que ele tinha para nós, porque era fruto do nosso empenho, do nosso primeiro esforço. Então, sabedor, claro, Pai perfeito, misericordioso, justo e bom, Ele nos dá esta oportunidade. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos trabalhadores do nosso próprio caminho, do nosso caminhar. E aquilo que estamos hoje é fruto do que fizemos ou que deixamos de fazer. Esta é uma introdução para que iniciemos o capítulo 26, cujo título é Dar de graça o que de graça recebeste. Neste capítulo falaremos a respeito do talento que Kardec e os benfeitores denominaram de mediunidade, essa intermediação entre os dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual. A mediunidade não é um patrimônio exclusivo da doutrina dos espíritos, ela é um patrimônio humano, de todos nós que estamos temporariamente mergulhados num corpo perecível. Nós entendemos através das comunicações dos benfeitores que podemos distinguir a mediunidade natural da mediunidade de prova. A mediunidade natural é o avanço, o amadurecimento, a conquista dos valores morais e espirituais que vamos conquistando ao longo da nossa caminhada e que isto vai dilatando a nossa percepção e auxiliando a nossa percepção nos dois planos da vida. Ela ilumina os grupamentos humanos desde sempre, mas como estamos num planeta de regeneração, de expiação e prova, nos transformando num planeta de regeneração, nós temos a mediunidade de prova como a maior e grande quantidade de mediunidade que enxergamos. E com esses benfeitores vamos entender que o Pai, novamente, na sua misericórdia, nos oferece o instrumento que representa a mediunidade para que ela esteja em todas as partes da humanidade, independente da condição social, intelectual, racial e econômica. A mediunidade não se limita e ela não é acréscima, ela não é uma facilidade, né? Ou algo com que a gente seja premiado. Nós somos agraciados com a mediunidade para que ela se transforme numa poderosa alavanca de progresso. Porque onde quer que ela esteja, a função da mediunidade é despertar a fé, mostrar caminhos, curar feridas, apacentar corações em aflição. Por isso, ela precisa estar onde nós estamos. Não há vergonha nenhuma em dizer que nós não estamos ainda num estado de perfeição. Somos seres em evolução. Ainda brigamos e lutamos dentro de nós com a luz e a sombra. Portanto, onde quer que haja dor moral, espiritual, física, o Pai distribui os talentos mediúnicos para que eles sirvam
de remédio curador, de despertador da consciência espiritual. Mas quem que o Pai chama para utilizar esse recurso? Os seres perfeitos? Obviamente não, porque nós não contaríamos com uma grande quantidade de perfeição desse planeta, nesse momento histórico e evolutivo. Então, ele convida os corações, como nós, equivocados, cheios de dor, de dúvida, mas que aproveitam a ferramenta para se pôr em condição e se colocando a serviço do próximo, a própria condição vai sofrendo um processo de transformação, de amadurecimento, de reforma. Perguntado aos espíritos, no livro dos médiuns, qual é o médium mais perfeito? Então a resposta dos espíritos foi: aqui nesse planeta, perfeição, o modelo de perfeição foi Jesus. Mas o médium que tiver mais atitudes que atraiam a simpatia dos benfeitores, dos espíritos luminosos, será o médium preferível. Aquele que der menos espaço e sintonia aos espíritos desequilibrados. Então passamos a entender que o exercício da mediunidade é o exercício da reforma interior, da transformação do homem velho, cheio de vícios e de equívocos, em homem novo, cheio do desejo de ser útil. Dessa maneira, entendendo a mediunidade, nós passamos facilmente a entender que ela não pode ser exercida como uma moeda de troca, nem moeda de troca material, nem troca de favores, de engrandecimento e favorecimento pessoal. Pelo contrário, a mediunidade, aquele que a exerce com Jesus, na proposta do Cristo, na explicitação da doutrina dos Espíritos, precisa ser aquela que dá trabalho e atenção do próprio médium o tempo inteiro para que ele não abra espaço para o desequilíbrio. É lutando com o próprio desequilíbrio que nós favorecemos o acesso dos benfeitores. E quando realizamos isso, atendemos aqueles que estão à nossa volta, não por mérito pessoal, mas por ação dos trabalhadores de Jesus, que através desse exercício atingem o objetivo. O médium que, por sua vez, começa a confundir o seu esforço de intermediário. O Chico chamava de carteiro. Eu sou só o carteiro, eu entrego. A autoria da carta não é minha. Porque acho que ele ainda estava na época da carta, né? Hoje seria um e-mail, uma mensagem, um arquivo de áudio. Mas o fato é que a mediunidade não pode ser comercializada, porque ela perde o seu objetivo principal, que na sabedoria do Pai beneficia o atendido e o atendedor. Veja a capacidade desse Pai de amor. Então, aqueles de nós que, dotados de uma instrumentalidade mais ostensiva, buscamos na nossa comunidade espírita os cursos de formação para que, dentro do esquema das casas estruturadas para isso, possamos exercê-la com bastante tranquilidade e proveito. Mas não podemos esquecer que todos nós, em princípio, somos médiuns. E sendo médiuns todos nós, nossa tarefa
nosso esforço, nosso objetivo deve ser o de usarmos a nossa possibilidade de intermediação com toda a nossa dedicação, orando e vigiando. No início do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos orientam Kardec a que colocasse um pequeno trecho da fala de Jesus nas anotações do evangelista Mateus, mais precisamente capítulo 10, de 7 a 8, que nós vamos ler agora textualmente. Diz o Cristo aos seus discípulos quando ele os reúne, os 12, mas que esta fala se ecoa a todos nós, e ele passa instruções para esclarecer aos seus seguidores como deveriam, de que maneira deveriam proceder para representá-lo, convidando para a transformação moral da nossa humanidade. Então, o Cristo diz assim nas anotações de Mateus: indo, proclamai dizendo, está próximo o reino de Deus, dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai dêmones, palavra grega para significar espíritos. De graça recebeste, de graça dai. É lógico que as manifestações ostensivas da ação magnética e espiritual por aquele colegiado tão especial no ano zero, de seguidores de Jesus, que receberam do próprio Mestre o impulso magnético que os dotou da capacidade mediúnica ostensiva de agir dessa maneira, realizou profundas transformações físicas e espirituais nos que buscavam o Cristo. Mas nós hoje podemos entender nas simbologias daquilo que o Cristo nos disse. Então, quando ele diz curar enfermos, vamos curar os enfermos da alma. Erguei mortos. Nós não vamos sair por aí ressuscitando gente, porque não dá mais para fazer isso, né? Não tem espaço nem necessidade. Erguei mortos, podemos entender aqueles que perderam a capacidade de se identificar como seres espirituais numa experiência material. Todos nós somos habitantes do mundo espiritual, que estamos aqui transitoriamente, mas alguns de nós se confundem e passam a achar que o corpo é uma coisa tão concreta como ele realmente é, que não é possível que eu não me lembre, eu não vim de lugar nenhum, eu vim da minha mãe e do meu pai, da genética, da biologia que explica. E com isto a criatura morre para as conquistas espirituais, que em última análise é o que viemos buscar aqui nesse planeta. Viemos buscar transformação nossa, pessoal. Esqueci de empolgar. Transformação pessoal. Do que? Dos valores que ainda nos faltam, exemplificados pelo Cristo: paciência, tolerância, humildade, fraternidade, amor, caridade. É isso que estamos aqui diariamente buscando aumentar, construir, expandir em nossa alma. E como faremos isso? Orando e vigiando. Aí entra: expulsai demônios, expulsai demônios. Não precisa
precisamos nos preocupar com aquelas figuras assustadoras da imaginação humana. O que precisamos afastar, expulsar, são os pensamentos e sentimentos endiabrados que nos são oferecidos ao longo do dia e que nós, por vigilância, acolhemos em nosso coração, em nosso pensamento, mesmo que isto não apareça na nossa fisionomia. Nós somos pós-mestrados em fazer cara de jogador de poker, que não tem noção, né? Então, este tipo de exorcismo nós podemos e devemos fazer conosco, não acolhendo pensamentos que nos deprimam, que nos afastem das leis naturais, da lei do progresso, da lei do amor, das indicações realizadas por Jesus de forma tão clara e didática. Ele não escreveu, ele agiu. E antes de partir da sua experiência curta entre nós, ele disse: deixo-vos o meu último mandamento, amai-vos como eu vos amei. Como esse Cristo nos amou? Não nos julgando, não tendo o menor preconceito, não evitando-nos. Por mais desequilibrados que fôssemos, ele nos acolheu a todos. Entre o seu colegiado tinha cobrador de imposto, tinha de tudo, porque em tudo ele via o melhor. E é assim que nós precisamos agir dentro de nós, guardadas as proporções entre mestre e seguidor. Mas é o nosso esforço diário. Se cada um de nós realizar este esforço para refletir na nossa atitude, nós estaremos beneficiando primeiro o nosso interior, salvaguardando aquilo que viemos buscar, valores morais e espirituais, e influenciando o meio onde estivermos, porque quando você se transforma, a sua atmosfera espiritual, que a gente não enxerga com os olhos da carne, se modifica. E onde quer que haja alguém acolhendo a luz, ali terá claridade, da paciência, da tolerância, que é o objetivo da mediunidade: socorrer, despertar a fé, acolher, enxugar o pranto, curar as feridas das nossas almas. Então, no capítulo 26, nós vamos poder entender que a mediunidade deve ser vivida e praticada santamente, sem nenhum interesse pessoal, e que tudo que fizermos no nosso esforço de atender aos bons espíritos, de estarmos disponíveis como ponte simples e humilde, mas de boa vontade, para que através de nós a vontade do alto se manifeste através desses representantes, e nós nos beneficiaremos diretamente na convivência, no crescimento, aplacando-nos a consciência. Que consciência é essa que você veio com essa agora, Afonso? Aonde reside o departamento que escolhe o certo e o errado? O Pai colocou dentro de cada um de nós um mecanismo de autocorreção, que nós chamamos de consciência. Quando atendemos ao nosso próximo, nós estaremos aplacando a consciência. Reencarnamos porque a nossa consciência nos pede para corrigir os erros que cometemos. E retornamos ao convívio daqueles com os quais não deixamos a situação muito boa. Por isso que é difícil a convivência.
mas ela é importante e necessária para que transforme-se. Ah, mas o outro não quer saber, só eu que venho no centro e tomo um passe e fico ouvindo preleção e o outro fica ouvindo Big Brother. O problema dele. É uma pena, eu fico triste, mas eu não diminuo o meu esforço e não vou sair prejudicado na busca dos valores da renovação. O outro vai demorar um pouco mais. Mas quem pode afirmar que essa decisão que nós tomamos hoje é recente? Quantos benfeitores ficaram esperando por nós a nossa atitude de renovação? E nós ficamos nos divertindo com outras distrações, até que hoje amadurecemos. Cada um tem um ponto, um momento de despertamento. Se o outro coincide com o nosso, ótimo, que maravilha. Mas se não, sejamos fortes, caminhemos e não neguemos a oportunidade da paciência, da tolerância, como fomos alvo dela por parte do Pai. Então, assim, nós aprendemos que a mediunidade não pode ser comercializada e que todos nós somos médiuns e todo esforço que fizermos nunca será perdido. Sempre terá a recompensa da nossa consciência e o prazer de servir as forças operosas do bem e da luz. Estamos vivendo um momento de transição planetária. Nossa humanidade está amadurecendo. E nos momentos de transformação, como uma casa em reforma, a aparência é caótica. Mas toda destruição tem o objetivo de mudar, de melhorar, de trazer atualização, porque as coisas inúteis e velhas, obsoletas, precisam cair. Não nos assustemos com a destruição do que não serve mais. Fixemos a nossa atenção e a nossa consciência em todo o esforço possível para servirmos a luz, transformando-nos interiormente e não exigindo do outro o esforço que deve ser nosso. Assim conseguiremos materializar o planeta de regeneração que já está se delimitando em diversos momentos e focos e seres e instituições e grupamentos. Nós já vemos esforços fraternos muito luminosos que devem permanecer e crescer. Tenhamos olhos de ver e demos, cada um de nós, a nossa contribuição. Finalmente recebemos na entrada, muito gentilmente, sempre uma mensagem de preparação. E esta de Emmanuel vem completar a nossa necessidade. Porque ela chama a escolha nossa. Pensamento é vida. Vida é criação. Criação vem do desejo. E desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Agradecidos aos benfeitores amigos, nós vamos mais uma vez mergulhar em prece, agradecendo-lhes a participação, a inspiração, a presença e nos preparando espiritualmente para a próxima ação na sala de fluidoterapia, quando deveremos receber uma quantidade de energia espiritual combinada à energia dos nossos trabalhadores passistas, para que esta renovação se dê dentro de cada um de nós e saiamos daqui vitalizados e fortalecidos para implementar todas as transformações interiores que foram exortadas
a cada um de nós nessa noite. Graças a Deus, muita paz.